Olá pessoal, meu nome é Jailson, eu sou professor de História, tenho também formação em Psicologia e especialização em Psicopedagogia. O objetivo desse vídeo é falar sobre o principal tema do momento, que é o conflito entre Israel e o Hamas, né? Falar de uma forma sintética para que se possa compreender melhor o conflito. É uma teia de aranha que não é fácil de se montar, então a gente pode começar pelos antecedentes, né? Volta e meia vou consultando aqui meu guia, fiz aqui uns temas para não me perder, mas a gente pode começar pelos povos semitas, né? Começar aí por 7.000 anos atrás, 6.000 anos atrás mais ou menos, falando das tribos semitas, né, que eram tribos que viviam ali na Arábia, e que vai dar origem a vários povos, os cananeus, os fenícios, entre outros, aqueles povos que a gente costuma ver citados na Bíblia. E de todos esses povos, entre eles estavam os árabes judeus, foram os que chegaram até a nossa época, né? Chegaram até no dia de hoje, e os outros foram assimilados, extintos, entre outras coisas, né? E falando dos hebreus, né, hebreus, judeus, também conhecidos como israelitas, eles, a tribo dos hebreus vai se formando ao longo dos séculos, né, através das migrações, e eles se assentam onde hoje é o Estado de Israel, os territórios palestinos, né? Na época conhecida como a Terra de Canaã. Os judeus se assentam ali, é tido como a terra prometida por Deus. E acontece durante a trajetória dos judeus na Terra de Canaã, dois momentos importantes, que são as diásporas. A primeira diáspora judaica, ela acontece em 586 a.C., é quando os babilônicos, liderados por Nabucodonosor, invadem a Palestina e levam os judeus para a Babilônia como escravos. Eles são levados para a Babilônia, permanecem lá, até que o Império Babilônico ele é derrotado pelo Império Persa, e os judeus têm permissão novamente para ir para onde quiser. E aí ele passa a reocupar a Palestina, né? Vai haver, em outro momento, quando a Palestina já está sob a ocupação romana, vai haver uma rebelião entre os hebreus na Palestina contra o Império Romano, contra a ocupação romana, isso no ano 70 da nossa época. Essa rebelião ela é ferozmente reprimida, e os judeus eles são expulsos novamente de lá. Os romanos já há muito tempo estavam insatisfeitos com as agitações, as insurreições dos hebreus na Palestina. Era considerada uma província problemática por conta das agitações políticas, do fervor religioso. E, inclusive, a Palestina era uma das províncias romanas que era muitas vezes usada para punir soldados ou governantes romanos, né? Se queria punir alguém, poderia mandar essa pessoa para a Palestina, né? E aí acontece a segunda diáspora. Nessa segunda diáspora, os judeus eles se espalham pelo mundo. Norte da África, Europa, pelo Oriente Médio. Muitos foram parar nos Estados Unidos, aqui na América no geral, né? Na América do Sul, do Norte, Central, no Brasil. Tem muita gente no Brasil que é de origem judia. Estados Unidos até recentemente era um país onde a população de judeus dos Estados Unidos era maior do que a população do próprio Estado de Israel, já que Israel é um país que só tem 9 milhões de habitantes. Isso vai influenciar muito também no lobby americano que se fez para a criação
do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, também pelo apoio incondicional que os Estados Unidos prestou a Israel, o que lhe permitiu vencer os conflitos com os árabes, né, a guerra que estourou contra os árabes depois da declaração de independência de Israel, e esse apoio que os Estados Unidos têm até hoje, na verdade esse apoio que Israel tem até hoje incondicional aos Estados Unidos, inclusive agora nesse momento do atual conflito, né, isso vai se dar muito por conta da grande população judaica no Estado americano, e são pessoas muito influentes, tanto na política, na economia, no empresariado, que vai fazer com que os Estados Unidos sempre tenham uma posição pró-Israel, né? Falando da segunda diáspora e da circulação, da dispersão pelo mundo, dos judeus, a gente vai abrir um parêntese para um fenômeno que aconteceu, né, nesse intervalo. A gente vai falar do surgimento do Islã, né? Se a gente tinha ali várias tribos semitas na Arábia que se espalharam, ali na Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita e outros países, tem também ali o Bahrein, o Catar, que está ali junto também na Península Arábica, ali surge no século VII o islamismo, né? através de Maomé, né? No século VII, Maomé ele tem a revelação, ele funda a religião islâmica, e após isso, após muita resistência na própria Arábia, né, para essa nova religião, já que na época os árabes eram politeístas, depois de muitos conflitos, muitas perseguições, Maomé consegue agregar, converter um número muito grande de pessoas, consegue muitos seguidores, e depois de muitas perseguições, acabou se formando um exército muçulmano para se defender das perseguições, e no final das contas o Islã prevaleceu, passou a expandir a religião, tanto na forma da conversão quanto através da dominação também de outros povos, e foram se expandindo o seu domínio no Oriente Médio. No final das contas, esse domínio ele foi acontecer até mesmo no norte da África e na Europa, né? Um dado que as pessoas não sabem, mas Portugal e Espanha, a Península Ibérica, esteve sob domínio muçulmano por 800 anos, né? Portugal a gente vai falar de 500 anos, mas na Espanha, a última cidade, Granada, que foi reconquistada pelos cristãos, levou 800 anos, né? Então hoje você vai ter aí um idioma espanhol com 3.000 vocábulos de origem árabe, palavras muito usuais no dia a dia, e o português com mais ou menos 1.000 palavras por conta dessa ocupação, né? Então, por que esse parêntese? Porque se os judeus foram dispersos nos anos 70 da Palestina, que era a terra que eles ocupavam e ocupou novamente, isso a gente está falando do ano 70, a partir daí o Império Romano ele vai cair, os árabes vão dominar a região e vão se instalar, né, que são os ancestrais desses palestinos que habitam hoje a Palestina. Vamos ver aqui o próximo tópico. Vamos falar um pouco aqui da vida dos hebreus no exílio, né? Quando os judeus eles estavam no exílio, né, dispersos aí pelo mundo, houve ao longo da história, desde da criação, desde o advento do cristianismo, do crescimento, da criação da Igreja Católica, né, a Reforma Protestante, né, e aí a gente vai levar em conta que grande parte dos hebreus estavam na Europa, países que teve como o cristianismo sua religião principal. Os judeus passaram a sofrer perseguições, né?
conhecida também como antissemitismo. Os judeus passaram a sofrer antissemitismo, em muitos momentos foram mortos, perseguidos, mortos, expulsos, porque pesava contra eles duas acusações, né? Ateísmo, por não acreditar em Jesus, o Cristo, e também por serem os matadores do próprio Cristo, né? Então existia na Europa muitos chamados pogroms, onde os bairros judeus eram invadidos, as pessoas eram expulsas, saqueadas. E por muito tempo na Europa houve essa perseguição. Quando chega na Segunda Guerra Mundial, nós chegamos apenas ao ápice da perseguição e do massacre de judeus que acontecia ao longo dos séculos, né? Isso na Segunda Guerra Mundial é o ápice. Tem um livro muito interessante, um livro bem extenso, 900 páginas, precisamente 950, que o título é A Igreja Católica e os Judeus, falando dessa relação conturbada e de todos os conflitos que teve até hoje, né? Vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, depois do ter acontecido o Holocausto, houve um apelo muito grande para a criação de um Estado, né? Um Estado judeu na Palestina, né? Era meio que uma forma de compensação material, moral, das grandes potências europeias em relação aos judeus, né? E aí, antes que isso fosse acontecer, nós vamos retroceder um pouco aqui ao que passou-se a ser conhecido como o movimento... deixa eu olhar aqui na minha guia, senão eu vou me perder. O movimento sionista. O movimento sionista liderado por Theodor Herzl. O movimento sionista, ele pregava que todo judeu ele deveria voltar para a Palestina, para a terra dos seus ancestrais. Aí nós estamos falando de século XIX, começo do século XIX, 1820, se eu não me engano, por aí. E Theodor Herzl, ele levantou fundos, fretou navios, para que qualquer judeu que estivesse na diáspora pudesse voltar para a Palestina. E nesse momento muitos hebreus já voltaram, né? Começou a ocupar ali os territórios palestinos. Mas aí havia um grande problema, né? Já tinha o povo habitando ali desde o século VII, que eram os árabes, né? Os árabes convertidos ao islamismo. E com o movimento sionista, né? Com a chegada de muitos judeus de Israel, começaram a construir os kibbutz, né? Que são fazendas coletivas, que funcionam mais ou menos no modelo comunista. Isso já passou a incomodar os árabes que viviam ali, e já começou os conflitos. Depois da Segunda Guerra Mundial, que como uma forma de uma compensação pelo que tinha acontecido com os judeus na Segunda Guerra Mundial, além de também a Inglaterra, que nessa época era a potência que dominava a Palestina, né? Uma forma de a Inglaterra fazer a conciliação entre o conflito que estava havendo entre os árabes muçulmanos e os judeus, né? A solução para isso, né, era a criação de um Estado, de dois Estados, um Estado judeu e um Estado árabe. Propôs, né, em 1949, propôs-se a criação do Estado de Israel. Na carta previa a criação dos Estados. No final das contas, Israel declarou independência, algo que foi completamente rejeitado, né, por toda a comunidade árabe muçulmana. E aí, quando a gente fala de comunidade árabe muçulmana, vai englobar vários países, tanto no Oriente Médio quanto no Norte da África. Os países árabes declararam guerra contra Israel. 10 países invadem Israel para tentar destituir o Estado hebreu, né? Iraque, Jordânia, Síria, Líbano invadem Israel, mas eles são derrotados.
né, desde a criação de Israel, nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, 1967, uma guerra de desgaste de 1969 até 1970, e por último a Guerra do Yom Kippur, 1973, que por sinal, no dia 7/10, quando houve os ataques, né, 7/10 de 2023, no dia anterior fez 50 anos da Guerra do Yom Kippur, que foi a guerra árabe-israelense mais sangrenta, né, que foi a guerra mais sangrenta. Os israelenses perderam 2.600 soldados, algo que não tinha acontecido nas outras guerras, mas no final das contas os exércitos árabes foram derrotados, e Israel, que tinha declarado seu estado, onde havia uma queixa dos árabes muçulmanos, além de não aceitar a criação do Estado judeu na terra da Palestina, a Israel tinha ficado com 55% do território e os árabes com 45%, sendo que a população dos árabes era mais do dobro do que da população dos hebreus, né? Então Israel tinha ficado com 55% do território, depois das guerras já triplicou seu território. Teve simplesmente seu território triplicado, e se o texto da ONU previa, né, a Carta da ONU previa a criação de 2 estados, um hebreu e um palestino, no final das contas a Palestina foi ocupada pelo exército israelense, e a Palestina se viu na condição colonial, né? A relação que a Palestina tinha com o Estado de Israel, com o recém-inaugurado Estado de Israel, era a mesma relação que tinha Brasil na época do Brasil colônia. E então, como resultado da criação do Estado de Israel, né, e as invasões, acabou-se que os israelenses controlando tudo, né? Tem um erro muito grande, né, que vai se ver, comentar em alguns lugares, é que o conflito entre os árabes da Palestina e os hebreus é um conflito religioso, um conflito de séculos. Na verdade não é. O próprio Hamas, apesar de todo o seu radicalismo, eles não temos nada contra os judeus, né, contra os hebreus. Nós temos contra os ocupantes, né? Diz que não tem nada pessoal, nada religioso contra os hebreus, que ele tem contra as pessoas que estão ocupando o território da Palestina, né? Então não é uma guerra religiosa, é uma guerra territorial, e também não é uma guerra que dura séculos, né? Porque quando se fala que é uma disputa de séculos, está se confundindo com as cruzadas, né? As cruzadas, que é um conflito que podemos falar em outro vídeo, né? Mas as cruzadas, que foi de começar em 1095, né, com a ordem do Papa Urbano II, né, para todo cristão votar a Palestina, para tomar Jerusalém, né, da mão dos muçulmanos, para trazer para o controle cristão. As cruzadas, né, era um conflito entre cristãos europeus, né? Os europeus saem da Europa, invade a Palestina para expulsar os muçulmanos que estavam lá desde o século VII, né? E não tem nenhuma mínima relação com o conflito de hoje, que é um conflito territorial que começou basicamente a partir da fundação do Estado de Israel em 1949, precisamente, se não me engano, né? Então vamos lá. Opa! Vamos lá. Depois da criação do Estado de Israel e da fracassada tentativa dos países árabes de restituir o status quo, aconteceu que os palestinos, né, com a derrota dos estados, né, dos estados árabes que entraram com o exército, né, para exercer ali a força e destituir o Estado judeu, os palestinos ficaram por conta própria. Ficaram por conta própria, não existia nenhuma força militar lhes apoiando, até que em 1987 começa um movimento que ficou conhecido como a Primeira Intifada. Jovens
jovens palestinos começam a atacar com pedras a partir da fronteira, né, os soldados israelenses. A partir daí da primeira intifada, começam também a entrar em evidências grupos militantes que usavam táticas de guerrilha, como o Fatah. O Fatah liderado por Yasser Arafat. Aí vai surgir outros grupos, né, a Jihad Islâmica, do próprio Hamas, que tentam combater Israel através da guerra de guerrilha, que depois vai evoluir para táticas terroristas, né, com os atentados em Israel, né? E por conta dessa primeira intifada, vai vir 3 outros acontecimentos marcantes nessa história. Primeiro é 1993, o Acordo de Oslo, né, um acordo mediado pelo presidente Bill Clinton, o presidente americano Bill Clinton, onde o presidente israelense Isaac Rabin e o líder do Fatah, o Yasser Arafat, eles firmam um acordo. Nesse acordo previa a criação de um autogoverno na Palestina, né? Porque se até então a Palestina estava sendo controlada, governada única e exclusivamente por Israel, é criado um autogoverno, um governo local, a Autoridade Nacional Palestina, onde Yasser Arafat vai presidir essa nova instituição, essa nova entidade de Estado, né? E também, né, retomaria a discussão no sentido de criar um Estado, né, um Estado árabe, um Estado palestino, como previa a Carta da ONU, né, no início desse imbróglio. E aí o que aconteceu é que no lado israelense, né, no lado hebreu, também tinha extremistas radicais, e como resposta a esse acordo de paz, essa concessão feita pelo presidente Isaac Rabin, Isaac Rabin sofre um atentado e ele é morto em 1994. 1994 é criada a Autoridade Nacional Palestina, né? De fato, é criada a Autoridade Nacional Palestina. Em 1995, Isaac Rabin é morto, né? E as conversas em torno da paz já começam a ficar, a se paralisar, e nesse intervalo também teve esse ato extremista do lado dos israelenses. Do lado dos palestinos tinha o Hamas, a Jihad Islâmica, né, as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, que eram grupos radicais extremistas, também não aceitavam a negociação com o Estado judeu, no sentido de dividir a Palestina, e começaram a atacar, né, o Estado de Israel. A gente vai falar aí da segunda intifada, a partir dos anos 2000 também. Começou a cometer muitos atentados suicidas dentro de Israel. E no final das contas o processo desandou, né? O processo que previa um acordo de paz, né? Inclusive o Isaac Rabin e o Yasser Arafat ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Tudo isso aí desanda. Assume também Israel um governo de extrema direita, né? Que foi o governo do Ariel Sharon, linha dura. E toda coisa desanda no sentido da busca pela paz, né? Vamos ver aqui onde é que a gente está. Segunda intifada. Sim. Pronto. E aí aconteceu que desde a segunda intifada, Israel foi melhorando as suas condições de defesa, sanando a porosidade da fronteira, que permitia a incursão de militantes terroristas no seu território para cometer os atentados. E vai ter outro evento importante aí nesse intervalo, que é a ascensão do Hamas, que até então era um grupo militante, usando táticas de guerrilha, usando táticas terroristas.
eles começam a tornar o seu movimento, né, esse movimento de resistência armada, também no movimento político. Né? A gente tinha os territórios palestinos controlados pela Autoridade Nacional Palestina, presidida por Yasser Arafat. Depois da morte de Yasser Arafat, Abu Abbas assume a presidência, só que aí veio eleições legislativas, onde o Hamas coloca seu nome na disputa pelas cadeiras, né, do legislativo palestino e consegue a maioria, né, consegue preencher a maioria das cadeiras. A Autoridade Nacional Palestina, desde a sua criação, vinha sendo muito mal vista pelo povo palestino, tanto pela sua ineficácia, pela corrupção, entre outras questões. O povo descontente elege a maioria dos assentos na Câmara com candidatos do Hamas. E o que aconteceu é que, como o Hamas tinha a maioria das cadeiras, ele tinha direito de formar o governo e presidir a Autoridade Nacional Palestina. Israel reagiu de imediato, né, porque assim, Israel não aceitaria o Hamas como na liderança da Autoridade Nacional Palestina. É o próprio Israel que financiava a Autoridade Nacional Palestina, Israel, Estados Unidos, e já tirou, né, o seu apoio, né, o seu financiamento da Autoridade Nacional Palestina. Nisso, a Autoridade Nacional Palestina também percebeu que ia ficar sem um governo na Palestina, sem o apoio dos Estados Unidos e do Estado de Israel. Né? Iniciou-se uma guerra civil entre os povos palestinos, né? O Hamas, os militantes do Hamas, contra o Fatah, que era o grupo, né? O braço armado da Autoridade Nacional Palestina, que foi fundado por Yasser Arafat. Houve conflitos aí durante um ano, né? A guerra civil na Palestina. Um ano o Hamas contra o Fatah. No final das contas, a questão foi resolvida com o Hamas controlando a faixa de Gaza e a Autoridade Nacional Palestina controlando a Cisjordânia. Né? Então a gente tem aqui, de um lado, a faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. No meio você tem o Estado de Israel, do outro lado você tem a Cisjordânia. Né? E quando se fala em território palestino, é sempre no plural, territórios palestinos, né? Porque não está geograficamente bem definido. Vai ter várias regiões onde você vai ter o Estado de Israel e várias regiões de espécie separada, algum território com população palestina. Né? Deixa eu ver onde nós estamos. Cultura das hostilidades. É isso. Com o controle das hostilidades nos territórios palestinos, tivemos um tempo aí de calmaria naquela região, sem muitos acontecimentos, sem muitas incursões em Israel para retaliar algum ataque terrorista, né? Sem o Hamas conseguir fazer incursões dentro de Israel sem cometer nenhum atentado, né? Até quando chegamos no dia 7/10/2023, quando, depois de muito tempo, sem muitos eventos relevantes naquela região, o Hamas consegue cometer um atentado, o maior atentado de todos da história do Estado de Israel. Se infiltraram na fronteira, né, lançaram vários mísseis. Né, os militantes do Hamas reivindicam o lançamento de 5.000 mísseis no único dia. Entraram pelo ar, com parapentes, por terra. Atacaram a fronteira ali, a partir da faixa de Gaza, atacaram muitos kibbutz, onde viviam muitas comunidades, né, comunidades rurais, e mataram muitas pessoas, atirando indiscriminadamente, sequestraram 240 pessoas. Né, até o dia de hoje, os mortos no Estado de Israel estão em torno de R$1.400. Né, para se ter uma ideia, o máximo de letalidade que o Hamas conseguiu até então infringir em Israel seria 15 vítimas em um restaurante, dentro de um ônibus, no ataque suicida.
o máximo de reféns que historicamente o Hamas conseguiu fazer entre os israelenses. Foram 2 reféns até os dias de hoje, mas nessa investida apenas em um único dia eles retiveram 240 reféns, e o número de mortos dentro do Estado de Israel já está em torno de 1.400, né? Então, assim, uma carnificina, uma letalidade sem precedentes, né? Então, Israel declara guerra de imediato ao Hamas. A resposta israelense já vitimou quase 5.000 pessoas na faixa de Gaza, já vitimou quase 5.000 pessoas, e é um conflito, né, muito indefinido, né? Eu vou fazer um outro vídeo, né? Já estamos aqui meia hora de vídeo, trazer outro vídeo, né? Esse mesmo tema que eu estou trazendo aqui agora, eu tenho falado nas escolas, e aí surgiram muitas perguntas interessantes. Eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou vou lançar as perguntas, né, que já me foram feitas, vou anunciar aqui as perguntas e trazer suas respectivas respostas sobre o conflito, né? De início, ainda nesse vídeo, eu posso falar que é um conflito que o tempo de duração é indefinido, e o Estado de Israel ele não pode aceitar nesse conflito nada mais nada menos do que a aniquilação do grupo Hamas, né? Porque se isso não acontece daqui a 5 ou 10 anos, nós temos um evento da mesma forma, de menor ou maior proporção, né? Então o Israel não pode aceitar menos que isso, do que fazer uma incursão na faixa de Gaza e destruir, aniquilar o Hamas. Mas aí tem uma grande questão, né? Uma grande questão é que se o Israel entrar na faixa de Gaza, o que Israel consegue destruir é a estrutura física do Hamas. Destrói prédios, escritórios, campo de treinamento, consegue matar seus integrantes, mas o Hamas é um movimento, né? Inclusive a sigla Hamas é um movimento islâmico de resistência, é um movimento, e seus principais líderes não estão na faixa de Gaza, né? Estão no Catar, estão na Arábia Saudita, então é quase impossível destruir o Hamas como entidade, né? Você destrói a estrutura física, mata seus líderes militares, os que estão na faixa de Gaza, porque há outros líderes militares vivendo em outros países, e a qualquer momento eles podem se reestruturar e se recompor, né? Então, por enquanto ficamos por aqui, e lançarei outros vídeos com mais assuntos sobre o tema, né? Eu escrevi aqui vários tópicos que me serviu como linha guia, mas cada tópico desse a gente tem assunto para o dia inteiro. Até a próxima.